The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa noite a todos. Começaremos em 5 minutos. Pessoal, começaremos em 2 minutos. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Fazendo um teste de áudio aqui. Vocês conseguem me ouvir? Pode usar o chat aí para me avisar se está todo mundo me ouvindo bem.
Eu estou testando aqui no terminal do lado, o áudio está ok para mim, ok? Qualquer coisa me manda um WhatsApp aí, pessoal que tem meu contato, ou me chama no chat. Bom, agradeço grandemente a presença de todos, atenderem aqui o nosso webinar. Eu achei bastante interessante o motivo. LPR, né? A gente fizemos esse ano aqui na SC uma palestra lá, teve uma boa audiência também sobre leitura de placa. E essa é uma disciplina realmente cada vez mais presente nos sistemas de segurança. Tudo bem? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje, uma conversa rápida. Ela tende a ser mais sobre aplicações de leitura de LPR. Vamos navegar um pouquinho sobre a arquitetura para essas aplicações. Vocês podem, eu não sei se você já tem familiaridade com essa ferramenta GoToMeeting, GoToWebinar. Vocês podem fazer perguntas aqui no chat ou me chamar no WhatsApp. E eu vou respondendo aqui, pode me interromper. Esse modelo de webinar aqui, ele é um pouco distante, né? Porque eu falo e o pessoal às vezes tem dúvida, mas não consegue chegar em mim. Então, se você usar o chat, torna mais dinâmico, mais divertido. Tudo bem? Vamos discutir um pouquinho agora, então, sobre qual vai ser a agenda do nosso webinar. Ah, faltou dizer. Ele tem a duração de 1 hora. Então, realmente é uma camada superficial para levantar as bolas, né? Levantar algumas questões, responder parte delas e nos colocar à disposição para conversar com mais profundidade sobre aquilo que vocês tiverem dúvidas. Vamos lá. Bem, a nossa agenda, a gente vai conversar falando sobre a Genetec, conceituar quem é a empresa. Boa parte da audiência hoje aqui não conheço, né? Então acho que não conhece bem a companhia, vamos posicionar a companhia, falar um pouquinho das aplicações da Genetec, aplicações de LPR, e em função dessa conversa discutir sobre quais são as opções de unidades de LPR e units, né, para atender essas aplicações, falar sobre LPR no ambiente unificado, e depois que a gente entender como funciona o LPR no ambiente unificado, como que essa disciplina se comporta dentro do ambiente unificado, nós vamos falar sobre Event to Action, Hot List, e finalizamos falando sobre conexão do LPR, do Genetec, com peças de software terceira, né, via SDK. Tudo bem? Bom, vou apresentar então. Meu nome é Max, né? Sou engenheiro de aplicações aqui na Genetec. Estou na companhia há 4 anos. A Genetec é uma companhia, uma empresa de software. Ela foi fundada em 97 com um sistema de videovigilância chamado Omnicast. Já nessa época, quando a empresa foi fundada, é importante que se diga, porque isso faz parte da nossa característica, né? Como até hoje é. Então, a empresa foi fundada em 97, quando toda a indústria era analógica. Toda a indústria de vigilância era analógica. O IP era uma promessa mais do âmbito acadêmico, inclusive. Era uma coisa de pesquisa de universidades, não tinha demanda, não tinha negócio. E já nesse contexto, a Genetec nasceu como um sistema de vídeo de VMS para conversar com câmeras IP. E assim a companhia se mantém. É uma companhia de vanguarda, de pesquisa, está na frente, tem um R&D recebe bastante investimento. E essa questão que lá de 97 sobre analógico e IP, na realidade ela nem é mais atual, né? Talvez para alguns cenários, algumas situações você ainda vai Oi, pessoal, vocês tá melhor agora? Eu acho que travou aqui no meu PC. Eu vou retomar. Estava apresentando aqui quem é a companhia Genetec. Okay? Então, começou, né, nesse cenário de analógico IP, como VMS, uma aplicação para se conectar com câmeras IP. Porém, essa discussão sobre analógico e IP
Sempre nas turmas de treinamento aqui o pessoal levanta essa bola. Em 97 já existia isso. E como que está a indústria hoje? Como que isso tem funcionado hoje? Isso é atual ainda? Quero dizer, o analógico e o IP, acho que todos concordam comigo, é IP hoje. Totalmente IP, nem é mais atual essa discussão. Isso transformou em uma outra conversa agora. Mas ainda existe um legado realmente analógico que você não pode desprezar. E a nossa peça de software não faz. Você consegue sim, apesar disso não ser mais atual, ser uma peça de vanguarda, você consegue sim, dentro do Genetec, conversar com o seu ligado analógico. Por isso temos parceria com a Intelbras, por exemplo, um dos maiores vendors de analógico, e conseguimos sim processar o seu legado analógico. Mas se isso não é mais atual, qual é a discussão? O que tomou lugar disso, né? A discussão mais atual sobre isso hoje é nuvem ou on-premise. Sempre nos treinamentos o pessoal nessa hora dá uma torcida no nariz, porque a gente olhando ainda mais para sistemas de segurança, para o contexto Brasil, onde a internet é cara, ela é cara e nem sempre é disponível, né? A largura de banda, latência ruim. Mas apesar dessas questões de infraestrutura, de preço, a discussão mais atual hoje em dia é se você leva o seu sistema para a nuvem ou on-premise e, ao meu ver, essa discussão também já tem uma resposta, que é nuvem. A nuvem, eu acho que não sei em quanto tempo, mas a nuvem é o futuro dos sistemas de segurança e você quer estar perto de uma companhia que já está pronta para esse cenário. Mesmo isso ainda não sendo uma realidade para você, você tem todo o seu sistema on-premise, inclusive a disciplina de leitura de placa. Você pode ter ela rodando em servidor, ter ela rodando na câmera, perdão. Mas ainda assim, você deseja estar perto de uma peça de software que te prepara para quando isso for uma realidade para você. O Evandro trouxe aqui, acho que depende da empresa. Eu concordo com você, Evandro, tem muitas variáveis. Você estava falando sobre o contexto analógico? Sim, eu concordo, depende da empresa, depende do cenário. Tem parque instalado aí de até maior que esse número de câmeras analógicas. No treinamento, o pessoal, hoje inclusive o pessoal da Intelbras trouxe números aqui, que o parque analógico instalado, essa base ainda é muito grande. Mas a gente está discutindo aqui nem tanto do ponto de vista de base instalada, de cliente, a gente está discutindo do ponto de vista de indústria. A indústria de segurança eletrônica, como ela se posiciona? Fica mais fácil se você pensar sobre isso, novos projetos. Eu acho que se você pensar assim, a resposta vem mais rapidamente. Se você pensar um novo projeto, você vai considerar IP ou analógico? Muito provavelmente IP, mas você não quer desprezar o analógico. Então, eu retomo o que disse ainda há pouco. Você deseja estar perto de uma companhia que já entendeu como é a indústria e é totalmente base IP, mas que processa o legado. E também, como eu trouxe adiante, você quer estar numa companhia que já está preparada para quando isso avançar para a nuvem, porque vai. E você tem, inclusive na disciplina de hoje aqui de LPR, uma arquitetura com o Genetec, onde você consome uma vantagem da nuvem. Ainda dentro desse slide, cabe a gente discutir, cabe a gente apresentar que vantagens tem a nuvem para os nossos negócios, né, para os nossos sistemas. A nuvem ela tem vantagem do ponto de vista de disponibilidade, se você desconsiderar a complexidade aí do meio físico, né? Porque realmente tem lugares no país que a internet é cara e cai toda hora. Mas, além disso, você considera o alto poder de processamento e de armazenamento. Então, só para contextualizar isso dentro da disciplina de leitura de placa, possivelmente você vai desejar utilizar o poder de processamento da nuvem para rodar o seu analítico de OCR. Faz sentido? Então, se você tem a nuvem com alto poder de processamento e barato,
e você tem uma unidade que não processa, que não faz o LPR na unidade, então esse processamento, essa carga computacional fica do lado do servidor, é possível que você deseje que a nuvem enderece isso para você. E o Genetec está pronto para esse cenário, conforme a gente vai ver um pouquinho adiante aqui. Tudo bem? Bom, um outro ponto que eu destacaria aqui nesse slide, que é uma companhia líder da indústria, líder do mercado, né, canadense, com base aqui em São Paulo, aqui na Paulista, mais de 1.000 funcionários. Aqui são os escritórios, aqui em São Paulo nós somos em 1.000 funcionários no mundo, né? Aqui nós somos em 15 aqui em São Paulo. Esse é o nosso 6º ano no Brasil. Só um minutinho, pessoal, vou precisar pausar aqui um instantinho. Oi, gente, desculpa, era o Luiz aqui do marketing ligou. Eu atendi porque achei que pudesse ter um problema que não estivesse funcionando. Bom, então aqui, uma base em São Paulo, 15 funcionários, um diferencial aqui para o nosso país é o suporte técnico. Nós temos um time de engenharia pré e pós-venda, também para desenvolvimento de pequenas customizações. O modelo de atendimento é via canal, então a gente tem capilaridade através dos nossos canais e integradores certificados e presença no mundo inteiro. Cobrimos o mundo todo. Repetindo o diferencial aqui que para o Brasil nós temos engenharia também. Tudo bem? Bom, vamos lá. Qual é a peça de então a Genetec é uma empresa canadense de software e qual é a peça, qual é o sistema que ela vende, né? Qual é o nome do programa? É o programa Security Center. Para definir o que é esse programa, no treinamento eu gasto uns 40 minutos e eu faço muitos desenhos no quadro. Aqui na audiência tem pessoas que já passaram pelo treinamento, eles vão saber. Aqui eu fiquei pensando como eu vou conceituar uma plataforma de segurança unificada sem conseguir fazer desenhos. E pensei em um exemplo. Por exemplo, você tem o suíte da Microsoft, o pacote Office, né? É uma suíte com várias aplicações. Para cada coisa que você quer fazer tem um programinha. Por exemplo, se você quer fazer um e-mail, você tem o Outlook. Você quer fazer um texto, tem o Word, uma planilha, o Excel e assim por diante, né? Agora imagina se fosse possível, se a Microsoft distribuísse um programa, uma única peça de software que endereçasse todas essas outras disciplinas aí. No mesmo programa, na mesma instalação, você quer mandar um e-mail, tá ali. Você quer fazer um texto, tá ali também. Você quer fazer uma planilha, tá ali também. Você não precisa minimizar, sair daquele programa. O treinamento é centralizado, você treina o cara num programa só. Tá tudo ali. Assim se posiciona o Security Center, o Genetec Security Center, com uma plataforma de segurança unificada. Ou seja, você tem um único programa que traz dentro dele, todas não, eu diria todas com asterisco, todas as disciplinas de segurança, as mais comuns, né, pelo menos, que a indústria pede, a saber, vídeo monitoramento, controle de acesso, reconhecimento de placa, intrusão, perímetro, voz sobre IP, mobile, mapas georreferenciados, mapas dinâmicos, integração para automação predial e para o pedacinho que faltar, que você, porventura, tem alguma aplicação muito específica ou, de alguma forma, o produto de prateleira não te atender, você tem o SDK que você pode fazer integrações N aí. A peça, ela faz frente a um outro modelo de sistema que o mercado vende, que são os PSIMs, mas tenta abstrair junto comigo. Um PSIM, então, ele te entrega um barramento que está integrando com outras peças de software.
Então vamos pensar um PSIM que integra vídeo, acesso e leitura de placa. 3 disciplinas. Então você tem um vendor que te entregou o sistema de vídeo, outro vendor que te entregou de acesso e um terceiro que te entregou o de leitura de placa. Para cada um desses caras, você vai ter um engine, né, uma peça de software, um middleware, que vai ser a máquina de SDK, para você conseguir integrar isso no seu PSIM, nesse barramento. E assim você entregar um único view para o usuário. É o que ele deseja no final do dia para ter efetividade, para ter tempos rápidos de resposta. Bom, só nesse cenário a gente já trouxe aí 3 vendors. Se você tiver um problema, são 3 contratos que você tem que administrar. O SDK, a máquina de SDK, ela já vai te limitar, você não vai conseguir consumir 100% do que o seu vídeo, o seu sistema de vídeo oferta, tanto o mesmo se aplica para o controle de acesso e o mesmo se aplica para o sistema de leitura de placa. A questão de versionamento, imagina que por algum motivo você precisa atualizar a versão de firmware dos seus rádios, do controle de acesso, e por que isso? Você vai ter que fazer um upgrade também da aplicação de controle de acesso. Que garantias você tem que isso não vai quebrar a sua integração com o PSIM? Então esse modelo de PSIM que entrega, que simula algo assim, que como essa única view com qual o Genetec unifica, é falho, principalmente por essas razões, versionamento e complexidade da peça. É uma arquitetura muito complexa. Fora a questão de treinamento, que você vai ter que passar por vários treinamentos. Então esse ambiente não é o ambiente onde você deseja estar. O ambiente unificado, a gente está olhando para uma única peça de software, um único vendor. O treinamento se concentra ali naquela mesma peça de software, por mais que tenha mais de uma disciplina. E nós temos aqui, por exemplo, treinamento de vídeo. Eu trato somente a disciplina de vídeo. Treinamento de acesso. Também trato somente essa disciplina. Mas no final a gente está olhando para o mesmo software, é o mesmo jeitão. A peça cliente é a mesma, percebe? Então, realmente a plataforma unificada em face ao PSIM tem inúmeras vantagens, eu diria. Inúmeras. Você não quer estar na posição nem de cliente final com um PSIM pela complexidade, pela dificuldade de manter um sistema desse tipo, e muito menos como um fornecedor, porque é difícil de manter isso, né? A complexidade é muito grande. Ok? Cabe dizer também aqui, dentro disso aqui, que o Genetec é uma peça de software que segue um modelo computacional de cliente e servidor. Então, essas disciplinas que eu falei aqui, você consegue distribuí-las como funções em mais de um servidor. Ou seja, você consegue ter do lado dos servidores, desse recurso computacional de servidores, cada servidor ou mais de um, endereçando a sua disciplina. Então, tem uma arquitetura que eu tenho servidores que endereçam questões de vídeo, outros servidores que endereçam acesso. Isso permite você fazer o que a gente chama de computação distribuída, o que também favorece a disponibilidade do serviço, performance também do serviço, e no fim do dia, então, você está entregando algo de qualidade e altamente disponível para o seu cliente. Tudo bem? Entre essas disciplinas que o Genetec endereça na plataforma de segurança unificada, a disciplina de leitura de placa. No Genetec a gente chama ela de AutoVu. Então, o AutoVu, uma disciplina de leitura de placa, que eu trouxe aqui exemplos de aplicação, por exemplo, para cidades. Quando você pensa em leitura de placa para a cidade, como que eu consigo utilizar isso dentro de um sistema de segurança? Bom, você consegue administrar listas de interesse, como, por exemplo, carros com documentação atrasada. Eu quero que algum órgão, alguma secretaria seja avisada do comportamento, das leituras de placa de carro com documentação atrasada. Ainda dentro dessa questão de administração de listas de interesse, ou hot lists, law enforcement, quer dizer, a tradução literal seria reforço da lei. Mas você pode pensar nisso como apoio às forças de segurança, ou seja, carros roubados,
o compartilhamento das leituras e alertas em função disso, você conseguir compartilhar sistemas através de federação, é um outro assunto, uma outra vantagem competitiva que o Genetec oferta, não está na disciplina de hoje, mas com certeza apoia o Genetec, né? Não somente na disciplina de leitura de placa, mas como plataforma de segurança para cidades. Se você for pensar inclusive aqui sobre cidades ainda voltando, caberia dizer sobre essa questão de leitura de placa de carros roubados, eu vou dividir com vocês uma história bem rápida de um problema que nós tivemos aqui em São Paulo. Um órgão de segurança estava testando o nosso sistema justamente olhando para carros roubados. E o sistema funcionou maravilhosamente bem. Mas olha o que acontecia. Os carros roubados que o sistema detectava, na verdade, não estavam mais com o bandido. O do proprietário já havia recuperado. Mas não deu baixa, porque parece que você não paga imposto enquanto acontece isso. Portanto, um sistema que foi pensado para apoiar a polícia, na verdade, acabou apoiando outras secretarias que estão perdendo o imposto, percebeu? Então, quando a gente fala de leitura de placa para cidades, não somente a segurança tem vantagens nisso. Todo município pode ter vantagens de um sistema robusto e unificado de leitura de placa. Outra aplicação aqui, uma outra área de aplicação, seria condomínios, né, horizontais e verticais. Aplicações em shopping, por exemplo. Então você consegue fazer controle de acesso em função das placas, rastreamento de veículos, você consegue elevar o nível de segurança do seu perímetro ali, de onde você está, fazendo controle de acesso não somente mais do funcionário, mas também do carro. Significa que, por exemplo, quando ele entra numa facilidade, você lê a placa do carro, você também lê a credencial do motorista, e assim você aumenta o nível de segurança e o controle da operação da sua facilidade. Tudo bem? Controle de estacionamento, então você consegue... Essa vertical que eu trouxe, mas a pesquisa é um pouco menor para ela. Nós temos muita consulta para cidades e condomínios, verticais e horizontais. Mas, se fora do país, é uma vertical forte aqui, no alto controle de estacionamento. E também garantir o que a gente chama de free flow parking, que é você apoiar a operação de estacionamentos, eliminando o funcionário que em São Paulo a gente chama de marronzinho, por exemplo, ou o funcionário que fica controlando as entradas de veículo. Você consegue automatizar isso, inclusive integrando com sistemas de tarifação, conforme veremos adiante aqui. Nesse slide, eu separei em 4 caixinhas quais são os hardwares que vão participar, que vão conversar para endereçar todas essas... Eu não disse ainda mais exatamente quais são as aplicações, mas separei em áreas, né, em caixas, para dar uma ideia. Então, na ponta, no edge, no final da linha, nós teremos os LPR Units, que são os hardwares, são as peças que vão enviar leituras para frente. O que é isso? Então, nós temos aí 5 modelinhos de peças, de engrenagens, que estão rodando essa inteligência artificial, que é que você identificar em figuras, caracteres, uma string, um valor, e você passar isso adiante. Essa string, esse valor, é justamente a leitura. Um pouco adiante aqui no próximo slide a gente vai conceitualizar o que vem dentro dessa leitura, mas para esse momento você pode entender que um LPR Unit é uma unidade que vai fazer uma leitura de uma placa. Tudo bem? E nós temos algumas opções para isso. A primeira opção é a Sharp V. É uma câmera fixa, ela foi feita para as instalações fixas. Dentro dela você tem embarcado a câmera de contexto, que é a câmera que fotografa toda a cena, o carro inteiro, fotografa a cena inteira, uma câmera colorida de 1.3 megapixels.
Você já tem os iluminadores, que enviam uma frequência de luz super branca, então é invisível aos olhos, e é uma frequência bastante específica. É super branca não, ela ainda é infravermelho, a frequência que ele manda. É uma frequência bastante específica, que inclusive é um diferencial do produto, que te permite leituras de dia, leituras de noite, com pouca luz, com muita luz, em baixa, em alta velocidade e também para controle do carro parado, que é quando você tem um bloqueio, tem um gate, por exemplo, o carro chega e ele tem que fazer a leitura ali. Essa é uma câmera de propósito geral que se aplica para esses vários contextos aí. A vantagem dela para cidades é que você não precisa rasgar o chão para passar o laço indutivo. Ela é uma câmera que funciona com loop virtual ou inclusive sem loop. Você pode simplesmente instalar ela e ela já começa a gerar leituras para frente. Já vamos discutir o que para frente aonde, para onde vão esses eventos de leitura. Um outro modelo seria o mobile, ou seja, você instala alguns hardwares numa viatura, uma viatura de polícia, por exemplo. Esse carro sai andando e sai lendo as placas por onde ele passa. Isso pode apoiar secretarias de segurança, por exemplo, aqui quando estava testando com a polícia, estava numa viatura e o pessoal implementava o que eles chamaram de blitz inteligente. Então a viatura parava um pouco antes ao bloqueio policial e ficava capturando as placas e dava um alerta quando encontrava uma placa de um carro roubado. Então a figura do policial selecionador, que hoje se baseia muito no palpite do oficial, inclusive diga de passagem, dos experientes oficiais, mas você consegue retirar essa responsabilidade do ser humano e jogar para a máquina, porque aí ele não falha, ele encontrava carro roubado, apitava, um pouco adiante o bloqueio e o carro era parado. Só que aqui em São Paulo aconteceu essa questão aí da documentação que eu trouxe um pouco antes para vocês. Então nós temos esse modelo fixo, esse modelo móvel para ser instalado em viaturas. Esse modelo ele é fanless, próprio para trepidação, os componentes são soldados no hardware, né, no trunk unit. Ele vem com um imã, então no porta-malas vai esse carinha preto aqui do lado esquerdo, esse trunk unit, um cabo, conector blindado militar, próprio para trepidação também. Liga essa câmerazinha que já tem a câmera de contexto, a câmera de LPR e também os iluminadores. E ele vai ligado num imã. Então é fácil de você instalar na viatura, fácil de você retirar, instalar em alguma outra viatura. Isso pode apoiar não somente forças de segurança, mas como também viatura que controla estacionamento, zona azul. Esse modelo móvel, ele tem várias aplicações aí, pode apoiar não é só cidades, ele pode apoiar também condomínios, universidades que controlam estacionamento, bolsão, ele consegue apoiar esses cenários. Um outro modelo que tem bastante procura aqui no nosso país é você ter um LPR Unity onde o processamento não acontece na câmera, mas sim no servidor. Ou seja, você tem câmeras de mercado que enviam o stream de vídeo para um servidor que endereça questões de vídeo e no servidor acontece o processamento, essa inteligência artificial que vai gerar os eventos de leitura e mandar adiante. Percebeu? Esse modelo é chamado de plugin. Então, você tem a câmera de mercado, uma câmera normal, de videovigilância normal, e em cima dela, do lado, ela está mandando o stream para o servidor, e lá no servidor acontece essa inteligência. Seria o terceiro modelo. Mas, como eu disse no início, a nuvem também é muito presente, e para essa disciplina você já também consegue consumir as vantagens disso. Como? Usando o poder de processamento da nuvem. Então, você teria uma câmera de mercado, manda esse stream para o servidor de vídeo mesmo, normal. Nesse servidor há uma conexão com o nosso servidor de OCR na nuvem, uma conexão criptografada, então você não precisa de VPN, não precisa se preocupar com essa questão de segurança, pode sair para a internet despreocupado, é tão seguro quanto você
sei lá, acessar um site de um banco de uma LAN house. Assim, a conexão é HTTPS, tem certificado nas duas pontas. Antes do dado viajar para a nuvem, ele é embaralhado por dentro do Advanced Encryption Standard, né, o AES, de 256 bits, com a chave de criptografia de 2K. Então, é realmente robusto. Esse modelo, você pode utilizar o poder da nuvem e consumir as vantagens disso. Eu quero dizer, então, olhando só para o LPR Units, você já consegue ver 4 modelos aí que vão te apoiar de acordo com a arquitetura que você pensar. Não é? Você consegue ter, inclusive, um ambiente misto. Para algumas plantas, você vai usar um tipo, para outras plantas, outro tipo, e tudo isso estando centralizado na mesma peça de software. Imagina que você tem, por exemplo, você tem uma indústria, um cliente seu multi-site, e ela tem um posto avançado que é pequenininho, você não quer gastar com servidor lá, para lá você quer usar a nuvem. Mas para a sua central, onde fica lá o seu CCO, você já quer ter algo robusto, porque você tem também carros em alta velocidade. Cada um desses caras aqui tem as suas propriedades, então eles vão endereçar, resolver problemas diferentes. Tudo bem? Então você tem o LPR Unit enviando um evento de leitura para um servidor. Então, dentro do NETEC, um dos servidores vai endereçar a questão de leitura de placa, a disciplina de leitura de placa, que é o LPR. Então, o LPR Unity vai enviar um evento de leitura para um servidorzinho que hospeda a função LPR Manager. Tudo bem? Então, aqui chega no LPR Manager um evento de leitura, esse cara vai processar isso, ou seja, ele pode chegar uma placa, ele vai armazenar, quando você fizer alguma consulta, é ele que vai endereçar. Se chegar alguma placa que coincide com uma lista de placas previamente cadastrada, chamada hotlist, ele pode tomar uma ação em cima disso. E uma outra caixinha aqui são as peças cliente, que vão consumir os serviços desse servidor. Você consegue monitorar, portanto, os eventos de leitura de placa e os eventos consequentes desse, reações que o sistema pode ter em função disso, na peça de software cliente dessa plataforma de segurança unificada. Ou seja, dentro da mesma peça que você está assistindo o controle de acesso, que você está operando seu sistema de vídeo, que tem vídeo analítico, que tem integração de voz, você também vai ter a leitura de placa e pode consumir e interrelacionar tudo isso no mesmo ambiente. Tá? Então, aqui eu trago 2 modelinhos de peça cliente. Um Security Desk, que é a peça cliente tradicional, pensada para o CCO, por exemplo, se a gente estiver olhando para uma central de segurança. E o Patrulher, que é o último quadrinho aqui da direita. Esse carinha seria mais para rodar no notebook que vai na viatura. Você consegue perceber que tem um mapinha já referenciado ali? A experiência do usuário para o oficial é exatamente essa. O carro vai andando, fazendo leituras e vai popando ali na tela, isso é já referenciado. E essa mesma experiência que você consegue ver no Patrulher, você consegue ter no Security Desk, lá no CCO, portanto, ao vivo e também histórico. Significa que no fim do dia, por exemplo, o major pode averiguar qual foi a leitura de determinada viatura, por onde ela passou, e leitura a leitura, qual foi que ela teve. Ok? Então, aqui, eu só reforçando qual é a arquitetura, você tem, por exemplo, aqui embaixo o Patrulher com o modelo de Sharp-X, né? Um modelo de LPR Unit móvel. Ele pode estar fazendo as leituras ou conectado via wireless e mandando isso em tempo real para a central, ou você pode, nem sempre isso é possível, mas você pode continuar fazendo as leituras e no fim do dia, quando a viatura estaciona na base, você consegue fazer o offload de todas as leituras, inclusive com a posição já referenciada em um pendrive aqui, para a central, de uma maneira rápida e também segura. Esse pendrive aqui, se você pegar e tentar exportar em outro sistema, você não consegue, isso é protegido. E da mesma maneira, o modelo fixo, aqui está representado por uma Sharp-V, mas o plugin seria a mesma arquitetura, mandando aqui as leituras em tempo real para o servidor. Se por algum motivo ele perder a conexão,
ele continua fazendo leituras. Quando a conexão é retomada, ele faz o offload das leituras que ele fez enquanto o sistema está offline. E você consegue perceber aqui, já nesse modelo, que é um sistema híbrido. Você consegue ter, por exemplo, adicionalmente a isso, eu poderia ter câmeras de mercado aqui, rodando o plugin, convivendo com esses três, convivendo com o Patrulher, convivendo com a Sharp 3 e convivendo com o plugin Flex Reader, tanto on-premise como on-cloud. Ou seja, você tem a plataforma unificada e, de acordo às características de uma determinada planta ou de uma determinada demanda de leitura de placa, você vai para uma arquitetura ou para outra. Aqui um outro exemplo de arquitetura, mas aqui eu trago quando você quer conectar com um sistema terceiro, por exemplo, um sistema de tarifação. Você faz, por exemplo, zona azul aqui, você tem a maquininha do Patrulher fazendo as leituras das placas, isso se conecta com o Security Center, e aqui via SDK eu estou falando com um sisteminha de play-by-plate. E esse cara aqui vai gerar os tickets, as multas, de acordo com aqueles caras que pararam a mais no estacionamento ou a menos. Nós já temos isso rodando aqui no Brasil, é um case de muito sucesso, salvou muito dinheiro para o município, economizando em funcionário principalmente, porque lá é uma moto que faz isso. Imagina o trabalho, a moto vai passando, vai fazendo leitura. Quanto mais rápido isso é do que um funcionário indo marcando num caderninho, um por um. Você pode imaginar isso, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho, então, o que é esse evento de leitura. O que contém? Aqui eu trouxe um exemplo de um pórtico, o carrinho passou, ele registrou a leitura. Nesse evento de leitura, é um arquivinho de 50K que vai trafegar pela rede. Você vai trazer uma foto da placa, uma foto do contexto, a string da leitura, o ID do LPR Unit, por exemplo. Eu poderia chamar o LPR Unit de Sharp V da Avenida Paulista. Então, eu já sei que a Sharp que está na Avenida Paulista, na altura do Trianon, gerou essa leitura. Eu consigo trazer também uma velocidade estimada e um confidence score baseado no nosso algoritmo. Um algoritmo proprietário extremamente robusto. A gente não conecta com DLLs do mercado, aí, como, por exemplo, Carmin. A gente não. O algoritmo de leitura de placa da Genetec é proprietário. Aqui um outro exemplo de aplicação para a gente apoiar cidades. Aqui eu tenho as entradas, né, o redor da cidade, pórticos, e instala ali as câmeras Sharp. O que é legal nesse modelo é que você consegue, sem laço indutivo, endereçar as questões de leitura. O que é realmente uma dificuldade. Quem atende um município sabe como é difícil parar uma BR. Isso é um problema, custa caro, encarece seu preço, encarece a sua manutenção. E com a Sharp V não. Você instala ela aqui, tendo rede, acabou o problema. Você consegue trabalhar com loop virtual, salvar processamento na Sharp, ou você pode trabalhar sem nada, deixar ela, a análise ela acontece em cima de vídeo e não em cima de foto. Esse é um diferencial. O iluminador, o único hardware que você vai precisar é a Sharp, é a câmera em si. Não precisa de iluminador externo, não precisa de um servidor ali no poste, por quê? Todo o CPU ele já está embarcado, já é embedded na Sharp. Aqui um outro exemplo aqui, ó. Uma outra aplicação bastante comum é você ter leitura de placa como controle de acesso. Então, na entrada do condomínio, você vem, o cara lê a placa, se a placa for realmente um morador, ele abre a porta, abre a cancela. Esse slide é bastante interessante porque tem duas maneiras da gente ver isso. Uma maneira é o LPR Unit gerar um evento de leitura de placa e eu criar uma automação no sistema para quando acontecer a leitura de uma placa de interesse, eu invocar um determinado output onde está ligado a cancela. Mas isso é uma adaptação, né? Eu estou traduzindo o evento de LPR para abrir um output qualquer. Isso não é exatamente um evento de controle de acesso. Quando você pensa em um sistema de controle de acesso,
você está esperando ter eventos como acesso válido, acesso inválido, porta mantida aberta, por exemplo. Então, é possível você fazer essa automação de ter um evento de LPR que está trigando um output, mas se você quiser uma arquitetura em alto nível e traduzir a leitura de placa para como fosse uma credencial de acesso realmente, também é possível. Você pode entrar com uma câmera Sharp V, essa câmera ela vai estar debaixo de um controlador de acesso, e quando gerar um evento de leitura, esse evento é traduzido como se você tivesse passado uma credencial de um cartão de proximidade. Quando você acessar o Security Desk, você vai ter os eventos lá de realmente pesquisa de acesso válido, acesso inválido, etc. Ok? Então, na indústria aí você consegue ver algumas instalações que você tem a leitura da placa e está trigando uma cancela, mas é necessário ter a cautela aí quando você está discutindo com o seu cliente, porque a automação de abrir uma cancela é uma coisa e evento de leitura de placa como controle de acesso é outra. Com o Genetec é possível também a automação, inclusive tem instalações que o pessoal fez assim, mas tem instalações que já é uma arquitetura, eu não sei se mais correta é a palavra, mas minimamente mais estética, né? Aonde você traduziu o evento de leitura da placa como realmente um evento de acesso, como ele é uma credencial. Aí você vai fazer relatórios lá, você vai ter acesso válido, acesso inválido, etc. Inclusive, dentro desse modelo, é comum o pessoal querer fazer uma dupla validação, ou seja, o cara passou com a placa do carro que tem permissão, vai gerar um acesso válido da placa, mas essa placa tem que estar seguida de um cartão de proximidade que um tem que estar vinculado com o outro. É possível fazer também com o Genetec. Aqui, ó, então, nesse exemplo, o cara tem permissão, abre a cancela, o camarada não tem, opa, vai gerar o evento do acesso inválido e o sistema pode reagir como você quiser. Toca um alarme, pode mandar uma mensagem para o operador, para um porteiro tratar essa questão do acesso. Você controla como for. Pensando agora em estacionamento, no condomínio vertical, você pode perfeitamente apoiar, fazer um data mining, apoiar um BI, prever tendência de consumo, quais são os clientes que estão mais entrando na sua facilidade, qual horário, qual a frequência, quanto tempo eles ficam. Tudo isso pode apoiar não somente a gerência de segurança, mas também outras gerências, a gerência de operação, o pessoal de marketing. Esse conceito de você controlar o shopping, ele apoia a segurança sim, mas apoia muito mais, inclusive, outras gerências. Ok? O que é legal, vamos discutir um pouquinho agora como funciona o LPR dentro de uma plataforma unificada. O evento de LPR, como a gente viu um pouco antes, é aquela foto com todos aqueles dados. Foto da placa no mesmo arquivinho, a foto do contexto, a string da leitura, quem fez, qual foi o LPR unit que gerou aquele evento. Mas você consegue linkar isso com um trecho de vídeo associado. Aí isso começa a ter muito mais valor. Imagina que você puxa um relatório da leitura de placa de um determinado carro, um shopping, por exemplo. Daí vai trazer lá para você a foto da leitura. Mas para aquele shopping tem muito valor se você conseguir ter um vídeo do cara realmente acessando a facilidade. Imagina para, por exemplo, proteger o shopping de multa porque riscaram o carro. Aí se você tem um vídeo do carro entrando, você pode falar, ó, realmente seu carro não estava arriscado ou já estava arriscado. Então, dentro de uma plataforma unificada, você tem o LPR Manager, que vai endereçar esse evento de leitura com um timestamp, mas quando eu puxar o relatório das leituras, associado a esses eventos, eu vou ter um trecho de vídeo que foi endereçado pelo archiver, representado aqui no desenho desses discos. Ou seja, é uma vantagem da unificação. Você correlacionar os eventos e ter sempre um trecho de vídeo associado àquilo, porque é isso que te dá valor. Quando você puxar algum relatório, tiver alguma demanda para endereçar, é muito mais rápido dentro do Genetec porque é unificado.
não é integrado. Então aqui, ó, tá esse exemplo. Ó. Puxei um eventinho aqui dentro do Genetec Server da placa, mas olha aqui, ó, no 5.6 para cima, quando ele vem aqui, o archiver já traz junto, tá persistido no archiver um trecho de vídeo associado e o cara consegue ter o trecho de vídeo ali. Tudo bem até aqui? Aqui eu trago um pouquinho sobre aonde acontece o hit. Vamos falar um pouquinho sobre o que é esse evento hit e onde ele acontece. Nós vimos que o LPR Unit é a entidade que gera o read, o evento de leitura, e passa adiante. Mas você quer que quando esse read acontecer, ele for igual a uma placa de interesse, o sistema tem uma reação diferenciada. Isso acontece no server-side, ou seja, é importante você manter em mente que o hit vai acontecer do lado do servidor. Independente do LPR Unit que você adotar para sua demanda, ele vai mandar a leitura, a inteligência de mastigar essa leitura e associar com uma lista de interesse está no LPR Manager. E ele gera evento de hit e a partir disso eu posso tomar a reação que eu quiser. Por exemplo, aquela automação que a gente viu ainda há pouco, que não é um sistema de controle de acesso, mas simularia esse comportamento, a câmera pode fazer o evento da leitura, manda para o LPR Manager, esse cara fala, opa, essa placa aqui está dentro de uma lista de interesse chamada veículos autorizados. E a partir disso ele gera o evento hit, eu crio uma amarração dentro dele mesmo, que quando gerar um evento hit aqui no lado do LPR Manager, eu chamo um determinado output. É assim que o pessoal faz essa automação. Ok? Então aqui eu reforço. Acontece o evento read, o servidor recebe esse evento, ele fala, olha, essa placa ela está dentro do hotlist ou não? Se tiver, eu gero um evento hit, ou eu posso gerar, inclusive, um evento que na tradução ficou como não combina. A tradução é um pouco estranha mesmo. Em inglês não match. Então eu posso, a partir de cada leitura, trazer um evento para o sistema. Hit ou não combina. E o match, isso é uma vantagem competitiva no Genetec, ele acontece em cima de uma lógica fuzzy. Não sei se tem algum programador aqui na audiência, eu vou tentar falar bem por cima, assim, isso aqui é matéria para a gente falar algumas semanas sobre tentar conceituar o que é a lógica fuzzy, mas só para tentar explicar, a lógica fuzzy é um modelo de você pensar sistemas de computador que te deixa imaginar que uma mulher esteja, por exemplo, 80% grávida. Ela faz contramão à lógica binária, que ou é 0 ou é 1. A lógica fuzzy, por exemplo, ela te deixa pensar que alguma pessoa é 30% fumante. A lógica binária, o cara fuma ou não. A lógica fuzzy te deixa imaginar isso. Agora veja você comigo. Um sistema de leitura de placa é uma analítica, um vídeo analítico, é uma inteligência artificial. Toda inteligência artificial trabalha em cima do best effort. Ou seja, ela não trabalha no 100%. Ela vai te entregar 95%, 98% de acuracidade. Agora, se você sabe que uma inteligência artificial pode te dar falsos positivos, um desses falsos positivos pode te interessar. Quer um exemplo? Imagina que você tem um carro com a placa ABC1234. Esse carro foi roubado, tudo bem? E você cadastrou ele lá na lista de carros roubados. E ali no município você tem as suas placas ali, os seus LPR units trazendo leitura. Por algum motivo, câmera mal posicionada, alguma coisa, a leitura veio falha. Você sabe que pode vir falha. Mas se no fim do dia uma dessas leituras falhas, imagina que a leitura veio AB 1234. E mesmo essa leitura falha era a placa do seu carro roubado. E por que essa característica de fuzzy matching ou lógica fuzzy dentro do Genetec, ele gerou um hit e você conseguiu recuperar o seu veículo. Ou seja, a lógica binária ela pode apoiar para algumas aplicações melhor que a lógica fuzzy e o Genetec pode também trabalhar nesse modelo, mas a gente tem essa vantagem competitiva de também ser possível trabalhar com a lógica fuzzy, ou seja, gera um evento que veio parcial, você conseguir traduzir
por aproximação e gerar um hit mesmo assim. Ou seja, se a placa é ABC 1234, a placa que você procura, e o sistema traz AB 1234 ou ABC 123, sei lá, algo assim, faltando um caractere, ou um caractere ele deu errado, isso ainda pode gerar um hit. Você configura de um jeito ou de outro. Isso vai depender muito da aplicação aí de onde você está instalando. Ok? Se você desejar saber mais sobre fuzzy matching, isso é uma vantagem competitiva, é difícil da indústria entender, realmente é uma questão um pouco delicada. Às vezes o cliente acha que isso é uma desvantagem, mas se você achar assim, você pode retirar isso, você pode deixar o sistema configurado por modelo binário, mas pela experiência, fuzzy matching é com certeza uma vantagem competitiva e pode sim recuperar um veículo roubado, inclusive, no caso do meu exemplo. Ok? Aqui a gente vai falar um pouquinho então sobre como invocar reações dentro do sistema a partir de um hotlist, de um evento do hotlist, ou seja, o evento de hit ou o evento de no match. Então, quando você traz os eventos do hotlist, você vai ter assim, por exemplo, uma leitura, um no match, um hotlist changed, a câmera, o seu LPR unit perdeu o sinal ou está perdendo muito pacote, teve detecção de movimento nessa câmera. O do archive, ele pode trazer esses exemplos, ou seja, todos esses eventos aqui, eles podem ser, o sistema processa esses eventos e pode tomar uma reação específica para cada um deles. Eu quero dizer, imagina que acontece um evento de no match por uma hotlist. Eu falo, opa, quando eu tenho uma hotlist, aconteceu uma leitura na entrada do portão, que está previsto só para veículo autorizado. Chega um veículo lá que ele retornou um no match, quer dizer, uma placa que não está no hotlist. Eu quero que quando acontecer esse evento, ele envie um e-mail e toque um som e dispare um alarme para um determinado operador. Percebeu? Outro exemplo. Eu estou usando aquela arquitetura de plugin. Eu quero que quando uma câmera comum que está mandando o stream de vídeo para o meu servidor de câmera e nele acontece a inteligência artificial do OCR, né, do LPR. Eu quero, quando esse cara perca o sinal, ele envia uma mensagem ou chame um alarme para a equipe de manutenção. Perfeitamente. Isso é o Event to Action. Então, todas as unidades, todas as entidades do Genetec mandam eventos, cada uma manda seus eventos específicos, e você consegue amarrar tudo isso com uma ação específica para cada evento. Tudo isso no produto de prateleira, sem pagar nada mais por isso, é uma característica da plataforma de segurança unificada. Esse é um dos maiores diferenciais aí. O que o PSIM tentaria simular, mas nesse caso aqui, com uma plataforma de segurança unificada, ela nativamente te dá acesso a esse tipo de vantagem. Então, o segredo está em você construir amarrações inteligentes em função da observação da demanda, da observação do negócio, para conseguir, para cada evento específico, você fazer o sistema trabalhar para você e não ficar dependente de um operador, não ficar dependente de um vigilante, porque aí você está tirando as vantagens do sistema. Você tem uma Ferrari para andar a 10 por hora. Ok? Então, cada evento, todos os eventos podem ser configurados para uma determinada reação. Aqui eu mostro como fazer, por exemplo, a gente tem essa telinha do Config Tool, eu vou lá no Actions, pego um hotlist, então olha só, nesse exemplo aqui, no quadrinho da direita. Quando acontecer um hit, ele chama um determinado output que está numa placa Mercury EP1501. Simples assim. Tudo visual para configurar, para você editar da manutenção, muito fácil. Então olha aqui, ó. Quando aconteceu um evento do whitelist, ele chama de whitelist aqui, mas é uma lista de interesse, né? O label que você vai dar para isso, você pode ser o que fica mais perto de você. E você consegue, inclusive, acrescentar operadores lógicos. Olha só, nesse Event to Action, quando acontecer uma leitura e o Relative Motion, ou seja, o carro ele está indo e não voltando, como na contramão, você quer que ele tome uma ação. Você consegue, então, colocar sentido no movimento
e também acrescentar o outro operador aqui, outra condição de velocidade. Percebeu? Tudo isso que aqui está dentro do produto de prateleira. Ou seja, você começa a fazer o sistema trabalhar para você. Você não fica mais dependente do operador. Então você pode ter ali uma câmera. É claro que isso aqui é uma velocidade estimada, mas você pode ter ali a câmera quando o carro passar acima de 80 por hora, ou quando o cara passar na contramão. Eu quero que o sistema chame um alarme, eu quero que o sistema mande uma mensagem, eu quero que o sistema gere um marcador no vídeo e mova um PTZ de uma determinada câmera para determinada posição. Tudo isso é possível porque, de novo, nós estamos observando uma plataforma de segurança unificada. Então, todas as disciplinas de segurança estão ali. Você consegue linkar os eventos muito facilmente. Aqui eu trago, eu vou dividir, o pessoal do marketing depois vai dividir a apresentação com vocês. Eu acrescentei isso aqui para quem tem instalado, quais são os operadores lógicos aqui e as condições que você consegue acrescentar para filtrar melhor o seu sistema de leitura de placa. Isso é visual, é muito, realmente, não precisa ser programador para conseguir implementar isso, não. Ok? E aqui uma última aplicação é o controle de estacionamento. Você consegue integrar muito facilmente essa disciplina de LPR com sistemas de tarifação. Então você imagina que o cara entra no shopping, o estacionamento é pago, é aquele modelo que o cara paga pelo celular, inclusive. Esses programas chamam-se Pay by Plate. Você consegue, eles têm uma API e você consegue muito facilmente integrar via XML ou via um JSON, que são modelos, né, para integração entre aplicações mais comum, e você consegue entregar essa experiência no final do dia para o usuário. O cara chega, a câmera registra, calcula o tempo e o ticket a câmera gera os dois eventos, a entrada e a saída, e o tempo que o cara explodiu, o próprio Genetec informa o sistema de tarifação e o cara consegue daí gerar um evento, mandar conectar no celular do usuário cadastrado, mandar uma multa, mandar um aviso, enfim. E no fim do dia, essa integração pode gerar para você uma experiência como isso. Ó. No mesmo programa que a gente está observando toda a plataforma unificada, eu consigo também observar a taxa de ocupação de um estacionamento, por exemplo. Esse é o nível de experiência que uma plataforma de segurança entrega para o seu usuário. Fácil de usar, fácil de instalar, de manter, um único player, um único vendor. Essa é a questão dentro do Genetec. Ok? Então, aqui finalizando rapidinho, para a galera que se interessar em saber mais como que eu posso integrar isso, se é simples, você consegue muito fácil configurar um LPR Unit para exportar as leituras via um XML, que ele pode postar isso no HTTP Post ou no Web Service. Não só um XML, você pode fazer também um JSON. Então, olha aqui, nesse exemplo. Você tem os LPR Units aqui, gerando as leituras. Aqui no Security Center, ele persiste esse dado aqui num banco local, no SQL, e pode gerar os hits e reads via XML e um aplicativo terceiro vai conectar e consumir aquele mesmo evento, aquele arquivinho de 50K que a gente viu um pouco antes. Esse cara pode processar por exemplo, sendo esse third party aqui, um sistema de tarifação, por exemplo. E não somente num folder, né, num patch do Windows, um diretório compartilhado. Você pode mandar por FTP. Então, acontece a leitura, a câmera Sharp, ela envia via FTP Server e integra com um third party. Além do FTP, também a gente pode fazer o mesmo com HTTP Web Service. Se isso significa, para quem não é desenvolvedor, é a maneira mais imediata, mais simples de você conseguir fazer a integração e, assim, desprezar a questão de segurança, né? Aqui está um exemplo de como que é o template do XML. Você consegue customizar, inclusive. Isso tudo na interface web. Você não precisa... É muito simples de fazer. Ok? Tendo assim 9 horas, eu fiquei surpreso de fechar em cima. Agradeço muito a presença de todos. Esse webinar ele foi gravado
Se eventualmente a gente foi raso em algumas disciplinas, já me coloco à disposição, me manda um e-mail aí, quem tem meu contato. Quem não tiver, o pessoal do marketing pode endereçar as questões de você. Eu vou ter muita alegria em te ajudar nos seus projetos e discutir com mais profundidade sobre alguns dos assuntos aí que porventura ficou superficial, porque o tempo, né? Então eu vou ficar muito feliz de discutir com mais profundidade sobre algum assunto ou algum projeto que você tenha sobre leitura de placa dentro de uma plataforma de segurança unificada. Agradeço grandemente a presença de todos. Uma boa noite.